Bom, agora vamos entender uma outra maneira de estar realizando o ataque de SQL, só que dessa vez na nossa plataforma aqui vulnerável, né? A gente já descobriu que ela possui a porta 80 aberta, que é um site, e quando a gente acessa, temos aqui o site. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer seria dar uma fuçada aqui no site para ver tudo que eles têm, né? Por exemplo, todos os botões, os inputs, para ver se ele te redireciona para algum local. Dar uma olhada geral mesmo para ver se tem alguma coisa. Então, à medida que você vai fuçando aqui, você vai descobrindo que existem algumas funções, alguns parâmetros, né? Por exemplo, aqui de cara aqui tem o PageWorks. Então, por exemplo, eu poderia tentar inserir algum texto aqui aleatório para ver como que a página se comporta. E eu vejo aqui que ele me retorna um erro, né? Eu vejo, inclusive, que a mensagem que eu digito aqui é retornada no HTML, né? Eu poderia verificar para ver se isso daqui é vulnerável a XSS. Eu já sei que não é, tá? Mas vocês têm sempre que estar testando isso, avaliando. A gente vai entender melhor como que funciona o XSS nas próximas aulas. E analisando todo o site, a gente vai descobrir essa página aqui, né? Onde ele passa um page members e um ID e um valor numérico. Então, da mesma forma que eu testei esses parâmetros aqui, eu poderia testar esse daqui. Então, veja, isso aqui é um ID numérico. Eu posso tentar incrementar ele. 2 ele muda aqui para o margem, né? Para margem. Eu posso tentar pôr um 3 aqui. No 3 parece que ele já dá um erro. No 3 parece que ele já dá um erro. E eu poderia tentar fazer a mesma coisa que eu testei no nosso site, né? Eu tento passar um 4, posso tentar passar um 0 para ver o que acontece. Posso tentar passar uma aspa simples, também da mesma forma que eu tentei passar no nosso sistema. Ou aspas duplas, né? Vai depender de como que o sistema ali está sendo feito. Quando eu passo aspas simples, ele já me retorna um erro aqui do SQL. Se eu der uma olhada no como que a página me responde quando eu mando isso, ela dá um erro 200, ok. Só que aqui ela me retornou um erro PHP, um erro SQL. No nosso outro caso, na página que a gente fez na aula anterior, a nossa página ela simplesmente retornava um erro 500. Daquela forma, não tinha como a gente ter certeza se estava ou não vulnerável, baseando apenas no erro da página, né? Só que dessa forma aqui, nesse caso aqui, ele já retorna um erro SQL, que já fala, foi um erro de sintaxe SQL. Ele inclusive fala aqui que a gente adicionou um caractere, foi adicionado um caractere ali na query que quebrou a query. Se eu passar as aspas simples, vai falar a mesma coisa. E com esse erro aqui, só por esse erro aqui, eu já sei que está vulnerável a SQL Injection. Já é certeza que isso aqui já está vulnerável, porque ele não filtra o que eu digito aqui. E diferente, por exemplo, do nosso outro site que a gente fez, a gente não consegue ver a query, né, como que ela funciona, para a gente conseguir bypassando. A gente poderia estar testando aqui manualmente cada uma das possibilidades para tentar explorar essa vulnerabilidade manualmente. Mas a gente também pode utilizar uma outra ferramenta. Eu vou abrir aqui o meu terminal. A gente pode estar utilizando uma outra ferramenta que não vem instalado, né, no padrão no Ubuntu, mas que está nos repositórios, que é o SQLMap. Então, apt install SQLMap. Ele vai começar a instalar. Acho que não vai demorar. Não é uma ferramenta tão grande. Pronto, eu vou até sair aqui como um root. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu aumentar, porque depois eu não vou conseguir aumentar mais. Aí, pronto, aqui a gente tem o SQLMap instalado. O SQLMap ele é uma ferramenta para realizar testes de injeção SQL. É uma ferramenta bastante poderosa, ela tem diversos parâmetros com diversas opções, com tampers, opções de bypass, né,
que isso aí a gente vai entender, a gente pode entender um pouco mais para frente, e à medida que você vai estudando a ferramenta também, que você vai conhecendo todas as funcionalidades dela. Ela consegue fazer muita coisa, diversos testes, várias classes de SQL, injection, ela consegue estar realizando. A forma mais simples da gente estar utilizando ela é com o parâmetro U, onde a gente simplesmente especifica a nossa URL. A URL que eu identifiquei que está vulnerável. Então, se eu identifiquei que a vulnerabilidade está aqui dentro do ID, por exemplo, então eu vou copiar esta URL. Só que eu tenho que passar um valor válido, tá? Para ele conseguir explorar. Então, eu volto aqui para o 1, que eu sei que é um valor válido, copio a URL e colo aqui. E aí eu posso passar o parâmetro também, dbs, que é para ele me listar, né, o dump database, que é para ele me listar os bancos de dados, se ele conseguir explorar. Eu também posso especificar qual o parâmetro, né, porque eu verifiquei aqui, eu sei que o parâmetro ID está vulnerável, porque eu já validei isso, né, eu coloquei aspas simples aqui, eu sei que o parâmetro ID está vulnerável. Se eu testar aqui no parâmetro pages, por exemplo, ele também me retorna um erro, mas não é um erro SQL, né? Que ele me retorna um outro erro de include. Então essa página aqui não está vulnerável. Esse parâmetro aqui ele não está vulnerável a SQL Injection. Se eu passar dessa forma, ele vai testar todos os parâmetros. Ele vai testar o parâmetro pages, depois ele vai testar o ID. Só que eu posso também já especificar qual o parâmetro que eu quero testar, que eu já sei que está vulnerável, que é o ID, né? Então eu posso passar aqui o parâmetro ID, traço PID, que aí ele já vai testar só o ID. Eu vou passar ele aqui atrás do DBMS, quer dizer, do DBS, justamente porque depois eu vou ter que ficar alterando os parâmetros, então eu vou deixar sempre aqui, ID. Então se eu rodar dessa forma, ele vai começar a validar o host. Aqui ele já fala que provavelmente o banco de dados é um MySQL. O MariaDB, né, é praticamente muito semelhante. Os dois, então ele identifica aqui como um MySQL. Ele pergunta se eu gostaria de testar payloads, ou seja, carries específicas para o MySQL. Se eu apenas apertar o Enter aqui, ele vai sim. Se eu apertar não, ele vai testar vários outros. Eu vou testar sim. O SQL Map, gente, ele é um pouco bugado. Repara que eu apaguei aqui, ele deletou toda a linha. Só que ele ainda está esperando eu digitar alguma coisa. Então só vou apertar o Enter aqui. Aqui ele fala que ele vai setar os valores level e risk para 1. Isso aqui são para técnicas que ele vai utilizar. Quando você vai incrementando o level e o risco, ele vai utilizando outras técnicas que pode, dependendo do seu sistema, tá correndo algum risco, tanto de derrubar o sistema, quanto de acontecer alguma coisa ali mais séria. Mas aqui tá tranquilo, ele vai setar para 1 todos, então tá tranquilo, eu vou dar padrão. Ele vai estar realizando várias verificações, vários testes. Depois eu vou mostrar aqui também como que a gente faz para a gente estar vendo exatamente o que o SQL Map está fazendo. Mas por enquanto, vamos ver aqui. Aqui ele já me deu uma informação que parece que está injetável. Parece que o parâmetro ID ele está injetável. E aqui ele fala o seguinte, o parâmetro ID ele é injetável via get. E ele pergunta se a gente quer testar outros parâmetros. No nosso caso aqui, a gente tem dois parâmetros. A gente tem o page e o ID. Ele pergunta, você quer testar os outros parâmetros? Eu não quero testar, porque eu já sei que os outros aqui não tá válido. Mas se você tiver em um pentest real, por exemplo, você teria que testar todos os parâmetros para verificar isso. Só que como manualmente a gente já descobriu que só tem um ID, então não. Por padrão, ele já está aqui no não. Então eu posso só apertar o Enter, ele não vai testar. E aqui repara que ele já me lista os bancos de dados. Isso aqui foi bem rápido justamente porque é um ataque local, né? Então é bem rápido mesmo. Mas quando é um ataque externo, em um site externo, isso costuma demorar um pouco. Mas aqui ele já me listou. Então aqui a gente tem o Information Schema, o MyDB, o MySQL. Em um pentest real, nisso você tiraria print para ter evidências e tal. Você poderia salvar essa informação aqui em um bloco de notas. Ele mostra inclusive o payload que ele utilizou para chegar
nessa informação aqui. E agora a gente pode ir navegando por esse banco de dados, né? Por exemplo, agora eu quero acessar o MyDB, porque a gente já viu que todos esses outros bancos de dados aqui, ó, são bancos de dados padrões. Esse daqui não é padrão, não. Esse daqui provavelmente é do sistema do cara. Então eu vou querer visualizar o que tem dentro desse banco de dados. Para isso eu posso usar o parâmetro, eu apago, é o DBS, o traço DBS, e eu vou usar o traço D maiúsculo. O traço D maiúsculo é para especificar o banco de dados. O banco de dados é esse daqui, ó, MyDB. E agora eu vou querer listar as tables. Então traço tables, que aí eu vou estar listando as tabelas. Põe para rodar de novo. Aqui ele já vai fazer o dump das tabelas, foi bem rápido. E aqui ele me fala que tem duas tabelas. Tem o chat e tem o users. Eu posso ver o users, né, que é o usuários, que é o interessante aqui. Então eu apago o traço tables, deixo apenas traço Tzão, T maiúsculo, e especifico o nome da tabela, que é users. E agora eu vou pegar as colunas, traço columns, e vou rodar. Ele roda e ele me mostra aqui as colunas. Então a gente tem bio, ID, imagem, nom, password e prenom. Eu posso agora ver o que tem em cada uma dessas informações aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou apagar o traço columns, vou deixar traço C maiúsculo. E aqui eu posso especificar todas as informações que eu quero. Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou pegar o ID. O ID é uma informação que eu quero. Então, ID. Só que eu vou querer pegar mais informações. Então, eu vou pegar também o nom, que eu não sei o que é isso, deve ser nome, vírgula aqui, e eu passo o segundo parâmetro. E vou fazer isso para todos os parâmetros que eu quero, vírgula e password. Vou pegar o prenom também, vírgula e prenom. Se eu quisesse pegar só um, eu passaria só o nome aqui do parâmetro que eu quero pegar. E para finalizar, traço dump, que aí eu vou pegar todas essas informações. Se eu rodar aqui, ele vai falar que as senhas que estão, que o valor que está dentro de password são hashes, né? Ele já consegue identificar isso. E ele pergunta se eu já quero testar, se eu quero testar quebrar isso. Se eu deixar simplesmente por padrão aqui, ele vai perguntar se ele pode fazer um teste aqui de dicionário, né? É um brute force, é ataque. Se eu deixar assim, ele vai tentar quebrar as senhas que estão lá. Então, eu já posso marcar assim aqui. Ele vai perguntar se eu quero usar algum dicionário customizado. Caso eu tenha, é uma word list minha, personalizada. Eu posso passar o caminho dela aqui. Por padrão, ele vai usar esse carinha aqui, ó, que é essa word list padrão do SQL Map. Eu vou deixar padrão mesmo. Então, eu posso só apertar Enter. Ele vai falar que vai usar... Beleza, eu vou deixar padrão aqui não. Ele vai usar sufixos, né? Aqui é bem lento. Então, eu vou deixar padrão não. Vou deixar tudo padrãozão aqui. Que agora ele está tentando quebrar as senhas. Então, ele já descobriu, por exemplo, algumas senhas aqui. Bear, Donuts. Vamos ver se ele vai conseguir quebrar todas. Money. Aqui ele conseguiu quebrar quase todas, né? Ele só não conseguiu quebrar aqui é o da margem. Mas de resto ele conseguiu pegar tudo. Então aqui a gente já consegue dumpar todo o banco de dados, né? E quando a gente estava dando uma olhada, é um brute force lá em arquivos, a gente descobriu que existia a página admin. Até se a gente olhar o robots.txt aqui, ó, a gente vai ver que tem a página admin. Então a gente poderia tentar logar. Se eu dou o admin aqui, agora que a gente tem o usuário e a senha, que no caso aqui é o prenom, eu posso pegar aqui o meu arquivo, salvar isso daqui, né, em um bloco de notas, em um texto, e eu posso tentar logar. Por exemplo, posso tentar logar com o Homer. Essa aqui que é a senha do Homer. Então eu colocaria aqui Homer. Não sei, acho que tem que ser maiúsculo. E a senha. Tentar entrar. E aqui ele consegue fazer login como o usuário Homer.
Então, essa daqui é a forma mais simples de estar realizando um teste de SQL injection utilizando o SQL map, né? Que isso aqui é o que a gente chama de SQL via GET. E depois a gente vai ver uma outra forma de estar realizando o ataque de SQL.